Stephen King é, sem dúvida, um dos grandes autores da atualidade. É provavelmente o maior escritor no gênero terror. Na verdade, ele vem fazendo literatura há 50 anos e continua a todo vapor, publicando livro todo ano e às vezes mais de um por ano. E nessas últimas 5 décadas, seus livros foram adaptados inúmeras vezes para o cinema. Quem não se lembra da clássica adaptação de Iluminado, feita por ninguém mais, ninguém menos que Stanley Kubrick? Ou Carrie, que teve mais de uma versão. Nos últimos anos, outro remake fez sucesso, It, que ganhou 2 filmes. E falando em remake, na última semana saiu um novo filme de um clássico de Stephen King. Trata-se de Salem, uma produção da HBO. O longa é baseado no livro Salem's Lot, de 1975, o segundo livro escrito por King, logo após Carrie, sua obra inaugural. Então, pegando carona aí no filme, eu vou falar para vocês hoje dessa obra tão importante no universo de Stephen King, mas só depois da vinheta. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, Salem, do Stephen King. É Stephen... Como eu disse na introdução, ele acaba de ganhar um novo remake. Remake por quê? Porque o livro já tinha sido adaptado nos anos 70, em 79, para uma minissérie na TV em 6 episódios. E eu acabei de ler o livro e li nessa edição aqui da Suma das Letras, que é um selo da Companhia das Letras, uma edição que saiu em 2013, traduzido pela Thelma Medici Nóbrega. Mas talvez você conheça esse livro por outro nome. A primeira tradução desse livro no Brasil saiu com o título de A Hora do Vampiro. Sim, vampiro. O livro fala sobre vampiros. Na verdade, é quase uma espécie de homenagem ao Drácula, e o King, em algumas oportunidades, ele já disse que de todos os livros que ele escreveu, esse é o preferido dele. Mas eu acho que ele muda de preferência a cada livro que ele escreve, não sei. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, eu vou pedir um favor para você. Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, já dê um like aqui no vídeo, assista a mais vídeos do canal, veja as nossas playlists, compartilhe com os amigos. Quanto mais minutagem, mais visualização, mais interação, engajamento, melhor para o canal. Não custa nada para você, leva só alguns segundos e você vai ajudar o nosso canal aqui da Acrópole Revisitada a chegar para mais pessoas aqui no YouTube. Publicado em 1975 com o título de Salem's Lot, esse livro conta a história do escritor Ben Meyers. Ele decide, depois de muito tempo, voltar à cidadezinha onde ele viveu parte da sua infância, que é Jerusalem's Lot, ou Salem's Lot, né, que é uma espécie de corte no nome, Jerusalém, Salem, e depois os moradores passam a chamar apenas de Salem mesmo. Como eu disse, ele havia morado lá quando criança, ele volta agora munido da sua máquina de escrever, ele é um escritor de sucesso mediano, e ele se instala numa pensão e vai buscar inspiração para o seu novo livro nessa cidade que marcou profundamente a infância dele. Pausa para a geolocalização kingiana. Salem's Lot, ou Jerusalem's Lot, ou só simplesmente Salem, é uma cidade fictícia do universo de Stephen King, que fica no estado do Maine, estado que existe e que, por sua vez, fica ali no nordeste dos Estados Unidos, no extremo nordeste dos Estados Unidos, que é inclusive o estado natal e de residência de Stephen King. Quase todas as suas histórias clássicas de terror se passam no estado do Maine, e na maior parte das vezes em cidades fictícias. Salem's Lot, por exemplo, é uma cidade que depois acaba aparecendo novamente em 2 contos do livro Sombras da Noite. Então, essas cidades acabam sendo reaproveitadas nesse universo kingiano. A gente tem outras cidades famosas nesse universo, como Derry, que é a cidade principal aí do livro It, mas que também aparece no livro Insônia e outros grandes livros do autor. Temos também Castle Rock, que aparece nos livros Zona Morta e Cujo. E também Chamberlain, que aparece em Carrie e que é citada aqui em Salem. Então vocês podem ver que nesse King verso, né,
é bem um Kingverso mesmo. Nós temos um universo muito próprio das obras do autor, em que os personagens vão se conectando de alguma maneira, eles aparecem de maneira periférica num livro e no outro, ou como protagonista num livro e periférico no outro, e eles vão construindo conexões. Na verdade, os livros do King, eles são um poço de easter eggs desse Kingverso. Retomando, então o Ben é o protagonista do livro e ele acaba conhecendo uma moça na cidade que é Susan Norton, e eles acabam se apaixonando e tendo um relacionamento. Eles meio que formam aí o núcleo principal e o núcleo amoroso do livro. Mas temos também outros personagens importantes, como Matt Burke, que é um professor da cidade, um professor de literatura na escola e que desenvolve uma amizade muito profunda com o Ben. Temos o Jimmy Cody, que é um jovem médico, que é um médico e amigo do professor Matt. E também o padre Callahan, que, olha só, é um padre que tem um problema aí com a fé dele e também ele é alcoólatra, veja só. O Ben é obcecado pela história de uma casa na cidade, uma mansão meio mal assombrada, né, que se chama Mansão Marston. Essa casa pertenceu décadas antes a uma família muito rica que está ali desde a Grande Depressão Americana. O Ben teve uma experiência meio traumática na casa quando ele era criança, e essa casa também abrigou um assassinato muitas décadas antes. Então ele está um pouco obcecado, ele quer visitar essa casa, ele quer entrar nessa casa para ter ideias e, enfim, construir o seu novo livro, o seu novo romance. É aí que chegam duas pessoas novas na cidade. Essas pessoas novas, esses dois sócios, acabam comprando a mansão. Kurt Barlow é um dos sócios e nunca é visto uma pessoa dita como reclusa e que está sempre viajando, resolvendo questões sobre negócios que os dois têm. E o Richard Staker, ele é o que aparece na cidade, ele é figura pública e ambos abrem uma loja de antiguidades na cidade. Então, o Staker está sempre na cidade e o Barlow está sempre viajando. Eles aparecem de maneira bastante estranha no livro, são pessoas ditas como bem esquisitas, os moradores da cidade acham eles bem estranhos. E aí acontece o desaparecimento do menino Ralph Glick, que mobiliza toda uma cidade para buscar o menino que estava indo visitar um amigo dele, que é o Mark Petrie, que é um rapazinho que é obcecado por histórias de terror e que a gente vai ver que depois vai se tornar um grande protagonista, um dos grandes personagens do livro, e os conhecimentos dele sobre essa literatura de horror, né, esse conhecimento popular sobre monstros vai ajudar muito os personagens do livro. E o desaparecimento do menino é só o começo de uma série de tragédias que acontece com a família Glick, mas também que vão acontecer com outros moradores da cidade, porque muitas coisas estranhas começam a acontecer nessa cidade. E essas coisas estranhas vão acontecendo, levando os personagens a se depararem com a seguinte pergunta: eu estou ficando louco ou coisas sobrenaturais estão acontecendo nessa cidade? E paulatinamente eles vão percebendo que eles não estão loucos, não é uma histeria coletiva e de fato há muita coisa não explicada acontecendo na cidade. E esses personagens principais vão se reunir eventualmente para tentar descobrir mais sobre o que está acontecendo e também combater essa figura estranha, esse homem recluso e estranho que parece estar sugando o sangue das pessoas. Sim, né? Como eu disse, é um livro sobre vampirismo. E, gente, é o máximo que dá para falar aqui sem dar grandes spoilers, né? Porque não dá para falar muito sem atrapalhar a leitura de vocês. Minha opinião sobre a obra. Eu gostei muito do livro, eu acho que ele consegue, na maior parte do tempo, manter a atenção, né, e atrair a nossa atenção. São personagens interessantes, é uma narrativa que é dinâmica, então a gente fica bastante interessado e não desgruda das páginas do livro. Como a maior parte das obras do King, o livro aqui ele é carregado de personagens. Então, sabe esses romances contemporâneos que a gente tem ali um núcleo de 3 ou 4 personagens? Esqueça. Tá? Para quem está acostumado com o King já sabe disso. Quem não está acostumado, então tem, né, vai o aviso aí, tem que se acostumar. Tem aí pelo menos 30, 40 personagens que são descritos aqui. E eu confesso, é difícil, né, se atentar e lembrar de todos. São muitos nomes, são muitas histórias, né? Mas, à medida que o tempo passa, você consegue aí fixar na mente, pelo menos, o nome e a história dos principais ali. Vamos dizer ali, 7, 8 personagens que estão na camada mais ali desenvolvida da narrativa. Outra coisa que não é muito diferente aqui das obras do King. O livro é bastante descritivo, tá? Então, os livros dele são geralmente calhamaços, pode ver, esse é um livro de 460 páginas, digamos que está
chegando a ser um calhamaço, mas o King gosta muito de descrever. Ele descreve muito bem não só o cenário, mas descreve bem as ações de uma cena e também descreve bastante o interior das personagens, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, o que elas querem ou não querem fazer. Então, muitas vezes, as grandes ações são suspensas para essas descrições. E falando sobre vampiros, eu acho que eu me diverti mais lendo esse livro do que o Drácula. Com todo o respeito que eu tenho à obra do Bram Stoker, eu acho que aqui tem mais ação e emoção do que o Drácula. E, gente, eu li o Drácula recentemente, a gente discutiu aqui no canal. Eu achei um livro magnífico, um clássico maravilhoso, mas ele é escrito de numa estrutura epistolar. A gente nunca vê o Drácula de maneira direta, a gente vê ele de maneira muito periférica. Ele está sempre às sombras. Então, assim, e confesso que é um ponto que, entre aspas, me desapontou um pouco no Drácula do Bram Stoker, foi isso, porque eu queria ver mais, né? Mas talvez seja apenas uma expectativa minha em relação ao livro. E aqui não, aqui a gente vê esse vampiro, ele tá, apesar de ficar às sombras muito tempo, quando acontece a ação, ele aparece de fato. Então, tem essa diferença. Comparados os dois livros aí, guardadas as devidas proporções. São coisas diferentes, escritas em momentos diferentes. Só quis mostrar a diferença que esse aqui é mais dinâmico e dá mais emoção. Acho que não dá pra dizer que é um grande romance, mas eu acho que ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer. É uma narrativa muito bem construída, conectando cenas, personagens, trazendo ação no momento certo, dando plots no momento certo, criando as tensões no momento certo, fazendo o aprofundamento de personagens, resgatando passados em momentos importantes. Então eu acho que, num todo, ele é um romance muito bem fechadinho. Confesso que quando eu comprei esse livro numa promoção da Amazon, eu não fiquei muito empolgado para lê-lo logo de cara, né? Uma porque eu já tinha lido também o Drácula, né? E para falar bem, ser bem sincero, falar bem a verdade, o vampiros talvez, eu gosto muito de histórias sobrenaturais, vampiros talvez sejam uma figura de monstro mais explorada na cultura pop, né? Em filmes, em quadrinhos, em séries, desenhos, enfim, junto com o lobisomem talvez sejam as duas figuras mais exploradas. Então eu falei, vai ser, né, mais do mesmo. Mas quando eu soube que ia sair o filme, eu disse, bom, eu vou ler. Então eu vou ler para poder assistir o filme, porque eu não queria cometer o mesmo erro que eu cometi com o Doutor Sono. Para quem não sabe, o Doutor Sono é uma espécie de continuação do Iluminado, e saiu o filme, e eu não aguentei, eu não li o Doutor Sono, inclusive preciso ler, né? Não li até hoje, acabei não lendo o Doutor Sono e fui assistir o filme. Então, esse é um problema que eu quis evitar, então eu quis primeiro ler o livro, para depois ver o remake. Quanto à mudança de título na tradução, eu achei bastante acertada, porque Salem, né, traz o nome Salem direto, porque a cidade é como se fosse uma protagonista do livro também, ela é como se ela fosse uma personagem. Então, mudar o título para mim faz todo sentido. Sem contar que vampiro no nome já dá um spoilerzaço sobre o que vai acontecer no livro, né? Porque até o meio do livro, mais ou menos, a gente não sabe muito bem se é um vampiro, o que que é, né? Depois que a gente tem a certeza. Aliás, só agora eu me toquei. Não adiantou nada, acabei de dar um monte de spoiler pra vocês, né? Mas qualquer comentário que vocês forem ver por aí vai estar todo mundo falando sobre vampiro, então não é um spoiler, não. Não vi grandes problemas na tradução, acho que a tradutora fez um trabalho muito bom, né? O texto é dinâmico, é bem fluido. Não sou especialista em inglês, mas senti que o livro funciona bem em português, né? O tradutor é que nem juiz de futebol. Quando você faz um trabalho bom, ninguém nota. Quando você faz um trabalho ruim, todo mundo percebe, né? Então é por isso que às vezes eu falo da tradução aqui, né? Então eu acho que a tradução mandou muito bem. Esse foi o 13º livro que eu li do King. Tem muito mais ainda para ler. Tem uma obra vastíssima. Eu pretendo, se não lê-la toda, mas ler pelo menos boa parte dela. Não é meu preferido. Tá entre os que eu mais gostei, mas o meu pódio ainda fica com It, o Iluminado e o Cemitério. E sobre o filme, no momento da gravação desse vídeo, eu ainda não assisti, então não posso falar pra vocês, mas li algumas críticas que estavam detonando o filme, então eu dei uma brochadinha. Ou seja, eu li o livro pra poder ver o filme depois, gostei do livro e não sei se eu vou ver o filme. Acho que eu vou ver sim, mas não sei se eu vou ver tão logo assim. E aí, você já leu esse livro? Viu o filme? Escreva aqui nos comentários o que você achou. E você é fã da obra do Stephen King? Escreva aqui nos comentários quais são os seus livros preferidos
do autor de horror. E sem mais a dizer, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.